tivesse na idade de vocês ter tido uma palestra como essa, para dar um direcionamento, não para fazer medicina, para fazer um curso do sonho de vocês, tá? É medicina também, por que não? Tá? Então, nessa palestra aqui, eu estou trazendo um convidado especial, né, meu amigo, trabalhou no Exército, há um tempo atrás comigo, né, como sargento topógrafo. Beleza? Então, realmente eu fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade de trazer para vocês aqui para falar da experiência de luta dele, de conquistas, tá? Dificuldades, muitas dificuldades, e é algo que para muitos aqui é semelhante. Então, experiências ali que ele teve, né, até mesmo por ser aqui de Picuí, natural aqui da cidade, a família dele ser de Barra de Santa Rosa, tá? Então mais uma semelhança para alguns de vocês. Quem é aqui de Picuí? Levanta a mão. Quem é de Barra de Santa Rosa? Só de Barra, está por aí, né? Então, o que acontece? Tem um direcionamento para a vida, direcionamento para estudo, aprender com a experiência, com a dificuldade dos outros, é muito interessante, muito legal. Eu fui aprendendo, com as dificuldades também. Então, muito da trajetória dele, eu vejo também coisas semelhantes que passaram na minha vida, tá? E por isso que é de vital importância ali vocês aproveitarem esse momento, tirarem as dúvidas, tá? Ele vai também apresentar o livro dele que ele lançou no final do ano passado, tá? Ele foi catador de material reciclado, tá? Então vocês veem, né, que a vida não foi fácil, ele vai contar, tá? Já li uma parte do livro, e assim, o que nos, né, assim, caminhos próximos foi justamente as Forças Armadas, tá? Eu fiz a escola de cadetes, né? Depois fiz cartografia, tá? Ele ali como topógrafo, né? E alguns de vocês aqui são meus alunos de topografia, né? Sabem que topografia, a vida é fácil? Tá? É muito sol na cabeça, muito cálculo, muita matemática, né? Então, justamente, vocês podem perguntar também topografia para ele, tirar dúvida, né, da prova. Eu vou ler aqui o currículo do nosso amigo, tá? Sargento Fernando Silva, e agora futuro doutor Alencar Santos, né? Ele nasceu em 1993, aqui em Picuí, foi criado em Barra de Santa Rosa, na Paraíba, oriundo da escola pública, municipal e estadual, enfrentou desafios desde cedo, trabalhando como catador de materiais recicláveis. No entanto, ele transformou, né, as dificuldades em combustível para suas conquistas pessoais e acadêmicas. Iniciou sua formação em enfermagem na Universidade Federal da Paraíba em 2011, mas ao ser aprovado como sargento do Exército em 2012, seguiu outro caminho. Concluiu o curso técnico de agrimensura em 2014, posteriormente formou-se bacharel em administração e licenciamento em matemática e posteriormente completou 3 especializações: matemática financeira, estatística, administração pública e gestão hospitalar. Atualmente está no 4º ano do curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conciliando estudos com pesquisa científica e projetos de impacto social, como esse aqui, né, que está aqui passando a vivência dele, né, para vocês. Sua atuação acadêmica inclui participações como voluntário do PIBIC, com pesquisas realizadas em Cuité, bolsista do PET Saúde e do Fale com a Gente, ambos projetos do Ministério da Saúde, publicou artigos em revistas científicas
e apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais com foco em saúde mental, psiquiatria e políticas públicas. Em 2024, lançou o livro De Catador ao Consultório, lições a partir da vivência de um vencedor, onde compartilha reflexões que inspiram, provam que a origem não determina o destino. Alencar Santos é o exemplo de que, com apoio, resiliência, disciplina e propósito, se faz possível tornar sonhos distantes em conquistas reais, e hoje ele vai contar um pouco como tudo isso aconteceu. Então, uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante. Obrigado, professor Leandro. O professor Leandro é uma pessoa que eu admiro muito. Ele não foi meu chefe direto, no entanto, eu observava a educação, o diferencial dele, a gentileza. É um líder que vem das origens castrenses, mas ele vai além. É um professor que eu já enxergava isso mesmo distante, pois eu era de outra seção, mas tinha admiração e tenho por esse grande homem. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí pelas palavras e, assim, as experiências que a gente teve de trabalho junto, ele sempre buscou executar, né, todas as missões com excelência, fazendo além do que era previsto, né, sempre participativo, colaborando. Então, todos aqueles atributos, né, de excelência de um militar, a gente via aqui, através aqui do Sargento Fernando Silva, agora, né, com bastante orgulho, né, de conhecê-lo e da sua experiência, sua vivência. Então, muito feliz de estar aqui com você e poder compartilhar, né, essa oportunidade de você poder compartilhar suas experiências com as nossas turmas aqui do IFPB, Campus Picuí. Então, muito obrigado. Aqui fica à vontade, sinta-se em casa, tá? Pode interagir, perguntar aos alunos, tá? E a gente vai ter aqui também o livro do professor, eu estou profetizando aqui, não, professor também da medicina, né? Que já né? Ele tem o Instagram dele. Como é o seu Instagram? Futuro Doutor Alencar Santos. O DR é dr.alencar Santos. Aí eu trago dicas de saúde, motivação e inspiração. Muito bacana, eu acompanho ele, aprendo bastante, tenho curiosidades, né, na área de saúde, né? Mesmo que você não goste muito, né? Eu mesmo vejo sangue, já passo mal, não tenho pendor nenhum para a área de saúde, na área exatas mesmo, mas tem muitas coisas, muitas informações importantes que tem aí do Instagram aqui do futuro doutor Alencar, tá? Então aproveite aqui a oportunidade para tirar as dúvidas. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu gostaria primeiramente de convidar vocês mais para frente, venham mais para cá, cheguem mais próximo. Eu sou nascido aqui em Picuí. Eu tinha um sonho de ver esse IFPB inaugurado. Eu não pude ingressar no ensino médio técnico daqui, porque só inaugurou quando eu já estava no ensino médio numa escola estadual. Mas tive a honra de ainda ser aprovado em informática, após terminar o ensino médio. Não pude escolher, porque passei em enfermagem e acabei decidindo passar em enfermagem. Então, bom dia a todos vocês. Eu vi que já tem gente de Picuí, tem gente de Nova Floresta, de Pedra Lavrada, de Barra de Santa Rosa, Cuité, todo mundo de Picuí? De onde? Jardim Seridó, Baraúna, mas qual cidade? Carnaúba dos Dantas. Conheço Baraúna, conheço Carnaúba dos Dantas, conheço Jardim do Seridó. E é um prazer, uma honra ter aqui hoje vocês comigo. E quero dizer que hoje vocês vão sair com uma perspectiva diferente. Se uma de vocês conseguir
ter mais motivação, mais incentivo, eu vou sair daqui feliz, extremamente feliz. O IF. O IF é algo, como eu já disse, que eu sonhei ver inaugurado. É uma educação diferenciada. Vocês são incríveis. Eu vou falar já sobre isso. Mas eu quero saber, quem já se sentiu desmotivado com os estudos aqui? Levanta a mão. É normal. Eu também já me senti desmotivado. Logo antes de passar em medicina, eu andava de cabeça baixa, porque já era 4 anos estudando e não passava. Eu estava desmotivado, mas eu tinha o quê? Eu tinha disciplina, eu tinha foco, eu tinha fé que eu ia passar. Nem sempre a gente está motivado para seguir nos estudos, mas a gente criando o hábito, criando a disciplina, tendo foco, tendo a fé, a gente consegue. Eu queria dizer que cada um e cada uma de vocês são os melhores da cidade de vocês. Vocês fizeram um processo seletivo, disputado. Muitos queriam estar aqui e não podem. O IFPB é uma educação de qualidade diferenciada. Para vocês terem ideia, para ingressar no ensino superior, metade é escola particular e metade vai para as escolas públicas, através da política pública. E dentro da minha turma, só tem 3 de estadual. Eu, mais outro rapaz e outra moça. A grande maioria é do IFPB. Do IF, dos Institutos Federais, no caso lá no Rio Grande do Norte, do IFRN. Porque é uma educação de qualidade. Aqui vocês têm um diferencial imenso. Então aproveitem. Vocês são incríveis. Tenho um imenso orgulho, tenho uma imensa admiração por cada um de vocês. Antes eu sonhava, já falei, com o ensino aqui, não pude, mas consegui a aprovação e hoje é um prazer estar aqui falando com vocês. Vocês são os melhores. Acreditem em vocês. Às vezes a gente está desmotivado e acaba que não acredita. A gente tem esse medo, tem esse receio e é natural. Eu no curso de medicina estudo. Tem hora que eu acho, será que eu sei? Só que quando eu vou comparar com outras instituições, eu sei. Mas essa insegurança é normal. O esforço e dedicação, vocês podem alcançar grandes conquistas. Demora, não é nada de uma hora para outra. Porque a gente às vezes tem aquela vontade de ter o resultado agora. Mas não é assim. É preciso ter uma paciência. Eu sei que não é fácil. A gente se esforça, a gente se dedica e quer passar agora. Quer ter esse resultado agora. Quer fazer essa viagem agora. Quer estar com a sua família viajando agora. Tudo a gente quer agora. E ainda mais num ambiente que as redes sociais nos passam isso. As redes sociais passam vidas perfeitas, mas não é a verdade. A vida é cheia de desafios, obstáculos. A vida é difícil. Rede social não passa a verdade. Só passa o que aquela pessoa quer postar. Aquele recorte da vida dela. Muitas viagens perfeitas, muita relacionamento perfeito, muita escola perfeita, muito estudo perfeito. Não é assim. A vida é uma montanha russa, altos e baixos, altos e baixos. É igual andar em Picuí, altos e baixos, altos e baixos. Então, não se compare com ninguém. Acredite em você, tentem superar a si mesmo. Minha caminhada de vida foi assim, tentando buscar crescer em cima de mim mesmo. Porque se eu fosse me comparar com alguém que estava numa escola de Campina Grande, num melhor cursinho, eu ia desistir. Não é assim. Então eu sempre tentei me superar. E ao mesmo tempo que eu tentava me motivar com as histórias
que eu via de superação, de pessoas que em condições adversas conseguiam essa aprovação. E é isso que eu quero hoje trazer para vocês. Mas vocês viram o meu currículo, escutaram e perceberam por um instante, pensaram por um instante: rapaz, esse cara é chato, só estuda, viu? Cheio de curso, mas não é verdade. Na realidade, o estudo me proporcionou coisas que eu nunca imaginei. Foi por meio do estudo que eu consegui conhecer outros países, que eu consegui conhecer mais de 15 estados, que eu consegui ter experiências únicas. Foi o estudo que me trouxe isso. Foi onde eu consegui levar meus pais para viajar. Eu hospedei, por meio do estudo, meus pais em Copacabana. Levei eles para conhecer São Paulo. Eles nunca tinham viajado de avião. Minha mãe nunca tinha saído da Paraíba. Então o estudo transforma vidas. E o sucesso não está em abrir mão da diversão. Divirtam-se, mas divirtam-se com responsabilidade, pois é preciso harmonizar o compromisso com o aprendizado e o prazer de viver cada momento. Na minha vida, eu trabalhei, eu estudei, mas eu nunca deixei de me divertir. Tudo na medida certa, tudo no tempo certo. Aqui sou eu, exausto. Tinha tirado um plantão de 24 horas trabalhando em seguida, mais um expediente de 8 horas, deslocamento, mais de 34 horas de trabalho. Fui registrado estudando, se esforçando, dormi estudando. Eu me dediquei intensamente à formação. Eu mostrava o meu comprometimento, minha paixão, e ao mesmo tempo eu curtia a vida. No Enem que eu passei, eu levei meus pais para uma praia, depois de Porto de Galinhas, antes de Maragogi, linda. Estava aproveitando, semana antes do Enem. Eu já tinha estudado 4 anos seguidos, eu disse: o que eu vou fazer agora é relaxar. Levei meus pais. Então, se dediquem ao estudo, mas também vivam. Agora, não pode viver sem responsabilidade. É preciso harmonizar seu compromisso com o seu divertimento. Agora, bora lá para a minha história. Vocês viram que eu era catador de material reciclado, mas de onde surgiu isso? Surgiu do nascimento, né? Todo mundo surgiu do nascimento. Eu nasci em Picuí, enfrentei dificuldades no nascimento tardio. Não sei o que eu tinha, porque ainda vou pagar pediatria e obstetrícia agora, ginecologia, então vou saber o que aconteceu comigo, que eu ainda não sei, quero descobrir. Mas eu já nasci meio a uma dificuldade, minha mãe conta. E essas dificuldades foram na minha primeira infância, onde tinha dificuldades alimentares. Na década de 90, minha mãe ganhava bem menos, mas eu vou lembrar aqui no início dos anos 2000, ela ganhava aqui R$106. Eu vi a atualização desse valor para ver quanto valia hoje. Deu R$435. Isso para dar de conta de mim. Eu já estava com 7 anos. Meu irmão, recém-nascido, ele estava nem um ano direito. No entanto, meu irmão nasceu com um pé torto congênito e ainda tinha que se deslocar para Campina Grande, buscas de tratamento de saúde, e sem apoio da prefeitura, sem apoio do estado, sem apoio do governo federal. Tudo isso, ela e meu pai e eu aprendendo com eles. Eu estava aprendendo com meus pais na dificuldade e eles venceram. Meu irmão teve seu tratamento adequado, meu irmão passou no IFPB, meu irmão se formou no IFPB, passou depois na UFPB em Ciência da Computação. Ele é entusiasta das inteligências artificiais.
uma das áreas mais promissoras daqui para frente, e está aí trabalhando. E mais na frente eu vou contar algo que vocês devem cultivar no IFPB, porque ele está trabalhando hoje por causa disso que ele cultivou aqui dentro desta escola. E eu via meus pais passando as dificuldades, eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar? Foi aí onde surgiu, eu vou catar material reciclável. Eu via as festas da minha cidade, ficava aquela sujeira no chão, eu via muita latinha, garrafa PET. Aí eu comecei nessas festas pegando, aí depois eu acordava 4 horas da manhã e ia nos lixos da cidade. A partir do momento eu já comecei a fazer parceria para as festas, tinha acesso liberado, porque era festa de rua, mas depois eu comecei a também ter acesso às festas particulares. E assim foi meu trabalho de catador de material reciclável, onde naquela época não tinha muito disso. E eu fui aprendendo, eu fui vendo que a sociedade muitas vezes também é injusta, que é um trabalho negligenciado. Eu percebi que vocês estão na semana de inclusão. E eu já aprendi de cedo que nem sempre a gente é incluso na sociedade, nem sempre a gente é incluso nos grupos da escola, nem sempre a gente é incluso em diversos ambientes. Mas, por isso que eu digo, não se compare. Saiba do seu potencial. Vocês são incríveis. Cada uma de vocês, cada um de vocês são incríveis. Apesar de trabalhar depois como relojoeiro, eu limpei cisterna, que é para representar a cisterna. Uma das piores coisas que eu fiz é dentro da cisterna. Nossa terra já é quente, aí entra uma abafada, suando e limpando. É ruim, não foi bom não. Trabalhei em supermercado. E apesar de todos esses trabalhos, eu consegui aprovação. Mas fui aprovado aqui no IFPB, fui aprovado em enfermagem na UFPB, em uma época que as políticas públicas estavam chegando. Então eu prestei vestibulares com aqueles alunos das melhores escolas particulares de João Pessoa, de Campina Grande. Então eu consegui aprovação num ambiente adverso. É algo que hoje, olhando para trás, foi algo muito incrível. E hoje vocês podem fazer muito mais do que eu, porque vocês têm acesso ao ensino de qualidade. Vocês são capazes. É isso que eu quero deixar bem claro aqui hoje. Quando eu estava no ensino médio, faltava professor, era greve, teve greve. Eu não tive aula de química, de física. Foi bem difícil e mesmo assim eu consegui aprovações. Imagine vocês com os professores da qualidade do professor Leandro. Vocês vão conseguir. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Vocês vão conseguir. Mas para isso é preciso se esforçar. É preciso. Eu vou dizer mais dicas lá na frente. Eu tive que ir para João Pessoa. Minha mãe disse: por que você não passou aqui em Cuité que tem enfermagem? Eu disse: não, porque nossa região às vezes não tem tantas oportunidades, é muito de lado político. Aí eu disse: não, eu vou para João Pessoa, mas eu não posso lhe ajudar. Não se preocupe, se for preciso eu peço dinheiro no sinal. E mais lá na frente eu tive que pedir, vou contar. Consegui um lugar, não é da época de vocês, mas tinha uma rede social chamada Orkut. Eu fui no Orkut, nas comunidades do Orkut, e achei um técnico da UFCG. Ele ia fazer mestrado lá em João Pessoa. E sem o conhecer, eu fui com coragem, não aconselho ninguém fazer isso. E conheci ele em João Pessoa, na casa da família dele, e alugamos um lugar. Ele só permanecia 2 vezes na semana e pagava boa parte das despesas. Ele queria mais alguém para ficar olhando as coisas dele. Mas ainda tinha outras dificuldades. Eu caminhava 5 quilômetros para a UFPB e voltava 5 quilômetros. Mas não só isso.
No início eu passava o dia sem comer. Eu não tinha dinheiro para comprar lanche, almoço. Quando eu chegava em casa, esquentava o feijão e comia com ovo. Aí ia descansar e próximo dia. Até que perceberam essa dificuldade. E mais uma política pública foi importante na minha vida: o acesso ao restaurante universitário. Isso mudou. Meu desempenho saiu daqui para lá, para cima. Eu comecei a me destacar, consegui bolsas, entrei em projetos de extensão, projetos de pesquisa. De repente, quem estava passando dificuldade estava ganhando mais de um salário mínimo, por causa de uma política pública, que foi o restaurante universitário, e por causa de outra política pública, que foi a Bolsa Auxílio Moradia, e por causa de outra política pública, que são as bolsas de projeto, que eu acredito que aqui no IF também deva ter. Então, as políticas públicas, os políticos que criam políticas públicas devem ser reconhecidos, e a gente deve cobrar sempre também nossos políticos, seja o prefeito A, o prefeito B, o vereador A, o vereador B. A partir do momento que eu me destaquei, eu comecei a viajar. Mas antes de falar das viagens, vou beber água. Antes de eu ganhar as bolsas, antes de estar ganhando mais que um salário mínimo, eu tive que pedir dinheiro no sinal. Minha timidez, aquela timidez, foi embora ali. Eu tinha 30 segundos para me vender e ganhar R$1, R$2. E agradeço hoje por essa vivência, porque eu sei o quanto é difícil e também eu aprendi. Todas as dificuldades da nossa vida a gente pode utilizar como aprendizado. Às vezes a gente quer chorar, ficar de cabeça baixa, mas é momentâneo. No outro dia a gente está mais forte, no outro dia a gente está mais firme para seguir na caminhada. Aqui já falei de vencer a timidez e eu tive apoios. Sempre a gente não consegue nenhuma vitória sozinho. Na nossa vida é preciso ter apoio. Sempre eu tive apoio de professores, de ex-patrões, de políticas públicas. Nada foi sozinho. Quero deixar claro que todos vocês que passaram na minha vida contribuíram para a minha vitória. E eu acredito que cada um de vocês tem apoio, seja um professor que lhe incentiva aqui no IF, seja um familiar que acredita em você, seja uma amizade que lhe dá apoio. Às vezes sei que é difícil que a família nos compreenda, nem toda família é igual. Então, apoie-se nas pessoas que estão ao seu lado, independente se é familiar ou não. Se sua família lhe apoia, agradeça a Deus e valorize eles, além de valorizar também as pessoas que lhe apoiam. Aí eu continuei o curso de enfermagem, mas como minha vida é de altos e baixos, assim como a vida de todo mundo, a vida de todos vocês, já teve altos, já teve baixos. Já teve momentos de felicidade, já teve momentos de choros. A vida é assim. A vida não é Instagram, que tudo é perfeito, que tem filtro para corrigir o erro. Não, a vida é com belezas e dificuldades, feiuras e alegrias. Minha mãe adoeceu, teve um quadro depressivo e precisou se afastar do trabalho. Estava tendo um auxílio-doença até um momento que foi cortado pelo INSS. E eles começaram a passar dificuldade. Eu estava me mantendo. Só que eu vendo aquilo, eu disse, não, vou fazer alguma coisa. Teve greve na UFPB. Greve é algo que atrapalha a vida do aluno. Eu gostaria de dizer aqui que é preciso fazer todas as pautas possíveis para poder entrar numa greve, porque quem é mais prejudicado no ensino público somos nós, o elo mais fraco, os alunos. Então é importante sempre discutir ao máximo, discutir
todas as etapas para poder entrar em uma greve, porque infelizmente já fui muito prejudicado pela greve no ensino estadual, a greve na UFPB e recentemente a greve na UFRN. Então é importante que os governantes entendam os apelos dos professores e os professores também tentem negociar o máximo para evitar uma greve. Nesse meio termo, eu resolvi fazer um concurso para ser sargento do Exército. Um mundo desconhecido por mim. Eu passei. Caramba, quando eu cheguei lá no Pará, lá em Altamira, eu conversando com os rapazes, eles falaram, eu fui o melhor cursinho aqui da minha cidade. Eu estava 3 anos no melhor cursinho da minha cidade. E eu, caramba, eu estou aqui, eu não tive professor no ensino médio, minha base do ensino municipal foi muito boa, isso me ajudou bastante, mas eu estou aqui, caramba. Olha o quão é importante o esforço de cada um de vocês. Aquela meia horinha que você estuda depois da escola, aquela atividade que você faz depois da escola. Eu sempre fiz esse básico e me deu uma aprovação no concurso federal. E fui conhecer a selva. A floresta amazônica é linda, é espetacular, é surreal. Tá no rio, o rio parece um mar tão grande, pra gente aqui que não tem rio perene, tá no rio tão grande, é incrível, verde o ano todo, muita chuva. As primeiras chuvas que eu vi, os pingos eram enormes, eu ficava lá admirando no início da noite. O treinamento foi pesado, era muito treinamento de resistência. A selva não é plana, a selva é como Picuí, cheia de altos e baixos. Imagine isso, subindo altos e baixos, quente igual Picuí, só que lá é muito úmido. A umidade é tão grande, o calor é tão grande que a pessoa soa e ao mesmo tempo evapora. A gente vê subindo assim do uniforme militar o vapor. Aquele vapor quando está frio, muito frio, que a gente fala, tomou um café quente, fala e sai um vaporzinho. E estudo constante, era estudo de manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes eu dormia estudando, que eu ia estudar deitado. Não presta não, viu? Que a pessoa relaxa e dorme. E o militarismo tem suas qualidades e tem seus desafios. Eu aprendi muito com as qualidades. A disciplina, o foco, o respeito. Eu vou falar mais na frente a importância do respeito na vida de cada um. E é isso. Aí foi uma experiência desafiadora. Aqui sou eu, cara sério, bravo. Aqui eu aprendi a nadar em uma ONG no curso de enfermagem. Eu não sabia nadar muito pouco. Tive que atravessar rio lá. Mas para ver como essa experiência extracurricular no curso de salvamento aquático, de uma ONG de socorrista no curso de enfermagem me ajudou. Cada experiência extracurricular de vocês aqui vai ajudar em algum momento das suas vidas. Helicóptero, mais helicóptero, aqui é a nossa turma. Fui destaque nos primeiros socorros, sempre gostei muito dessa área de saúde. Eu fui para o Rio de Janeiro, passei um ano na selva e depois o Rio de Janeiro. Conheci o IME, aqui essa foto é no IME, muito aprendizado. Quem aqui é de mineração? Muito bom. Pronto, foi lá onde eu aprendi a ser técnico de agrimensura, onde eu aprendi a ser topógrafo, onde eu aprendi a trabalhar com teodolito, estação total, tudo mais. Tive experiências desagradáveis, e o que eu quero trazer com essas experiências desagradáveis? Valorizem o Nordeste. Tentem crescer aqui no Nordeste, pois o Nordeste é um ambiente espetacular. O Nordeste é um dos melhores lugares que eu já conheci. Não é porque eu nasci aqui, não. Eu já conheci mais de 15 estados. Mas o Nordeste, a natureza é bela. O nosso povo é dedicado. O nosso povo é corajoso. O nosso povo vence em meio às dificuldades. E no Rio eu tive algumas
experiências desagradáveis. E eu aprendi isso para tentar sempre ficar no Nordeste, crescer no Nordeste e trazer frutos para o Nordeste. Viagem, eu já falei, já viajei um bocado. Aí eu me formei sargento, pude, como eu já disse a vocês, levar meus pais, minha mãe aqui chorando, levei meu pai no Cristo e minha mãe no Cristo Redentor, ficaram em Copacabana. Vida como sargento. Felicidade, o primeiro salário. Quem nunca teve salário na vida, ganhar mais de R$2.000 na época. Foi espetacular. Mas eu continuei a estudar, porque eu lembrei que eu tinha um sonho de infância, onde eu estava doente e minha mãe saiu comigo nas ruas da cidade e atrás de atendimento de saúde. Um médico, na época, encontrou a gente na rua e ele, com toda a sua humanidade, todo o seu carinho, todo o seu respeito, me atendeu, tratou minha mãe, me tratou com igualdade, respeito. E ele, naquele atendimento, naquele amor à profissão dele, ele me passou um pouquinho do amor que ele tinha. Isso fez eu querer a medicina. E esse amor que ele me passou fez eu vencer diversos desafios na minha vida. Fez eu ter aquela semente de que eu quero medicina. Às vezes a gente acha que dinheiro, status é tudo, mas não é. A melhor sensação do mundo é viver em paz, é viver realizado, é falar em algo e se arrepiar. Então, se você pensa em algo, em alguma profissão, em alguma coisa que lhe arrepia, vá sem medo. Se ainda você não decidiu, não tem problema. Na hora certa, você vai sentir isso. Eu ainda, apesar de ter tido esse olhar para a medicina muito novo, eu ainda não conhecia a área da medicina que eu quero ir hoje. A medicina é muito ampla. E eu estou com calma conhecendo cada área. Então, para vocês decidirem o futuro de vocês, busquem. Independente de qual for a profissão, vocês fazendo com amor, com carinho, vai vir os resultados. Cada coisa no seu tempo. Vocês vão ser muito bem sucedidos, vão ajudar sua família e vão fazer os sonhos de vocês saírem do papel. Eu ajudei minha família, mudei estratégia, porque eu fiz 10 Enems. Foram 10 Enem. Só que eu fazia o Enem achando que eu ia passar sem estudar. Ó, é sonhador mesmo, né? Ele fazia, achando que eu ia passar sem estudar. Não, isso eu acho que eu não passo medicina sem estudar, não. Então eu tenho que começar a estudar. Aí depois de 6 Enems, eu comecei a estudar. E eu vou falar um pouquinho na frente. Vocês estão com o celular aí? Podem usar, viu? Lembre das fotos, vídeos, depois falar o que sentiram da plateia. Abram o QR Code e respondam, que eu quero saber como vocês estão em relação ao sonho de vocês. Já responderam tudo? Todas as questões? Foram quantas questões? 3? Só conseguiram 3? Não, mas passou para a próxima questão, que são 5 questões. Entendi, então eu devo liberar aqui. E é isso. Quem sonha passar em medicina? Levanta a mão. Você acredita que é capaz de passar em medicina? Com certeza. Tá difícil, mas a gente tenta, né? E você? O que vocês estão fazendo para conseguir alcançar esse sonho? Rapaz, depois de 4 horas de estudo por dia, é o que tá cabendo, né? Certo. É só teoria, estão fazendo Teoria atividade? e questão. E questão, né? Estão fazendo redação? Sim, com certeza. Quem sonha em viajar? Levanta o braço. Quase 100%. Quem sonha em trabalhar?
se formar, psicologia. Quem sou eu com psicologia? Muito bem, é uma área muito promissora, onde pode se destacar e atender o mundo todo, porque tem brasileiros para o mundo todo precisando de atendimento psicológico. E cada vez mais a população, a sociedade vai precisar. Quem quer ensinar? Muito bem. Quer ensinar o quê? Na área infantil. Muito bom, parabéns. Quem quer sucesso? Todo mundo, né? E lembre-se que sucesso vai além do estudo. É viver em paz consigo, é tratar com respeito as pessoas, é incluir as pessoas. Viagem, crescimento. Bora para o próximo. Voluntariado. Quem quer ser voluntário? Só colocar voluntariado. Muito bom. Muito bom. É algo muito importante quando a gente puder ajudar as pessoas, ser voluntário. Ser voluntário para um atendimento social, ser voluntário para dar uma aula de reforço, ser voluntário para ajudar outra pessoa a crescer. Voluntariado é algo que entra em que eu já ressaltei hoje, o apoio. Família. Quem quer ter família? Muito bom, eu também. É algo que tem tentado se desconstruir na internet. Hoje a gente vê muitos influencers falando coisas de desafios sobre a família e dizendo que quer ficar solteiro, não quer ter filhos. E isso é muito ruim, porque a gente só evoluiu da pré-história até aqui por causa da família, da união. Então eu discordo desse pensamento. Eu acredito que é possível ter família, independente de como ela seja configurada, seja pai com filho, mãe, pai e filho, mãe e filho, papai e filho, mas a família é importante. Sempre tratando com respeito, sempre plantando esse respeito no ambiente familiar. A próxima pergunta, vocês já conseguem responder? Quem quer o exército? Hoje isso não é possível, mas o que você pode fazer hoje para conseguir? Estudar. Quem quer ser poliglota? Já fala? Algum? Olha aí. Então hoje já é possível. Ela já fala algo e ela pode aprender mais idiomas. Quem quer ser esposa troféu? Quem? Não identificou. O que eu posso dizer sobre isso? Seja que busque conhecimento, que seja independente, que seja empoderada, porque eu não sei se eu aprendi certo, mas o conceito que eu vejo na rede social, às vezes eu acho que tem algo um pouco tóxico por trás. Eu não sei se eu aprendi certo. Cirurgia, quem quer cirurgia? Eu quero cirurgia, só eu, né? Conseguem responder essa próxima? A intenção é essa, fazer vocês refletirem o que te inspira a perseguir os sonhos. Cada um de vocês tem uma inspiração. Cada um de nós busca crescer, busca vencer. Mas o que nos inspira, o que toca nosso coração para vencer a dificuldade da vida, para saber que a vida
não é o Instagram perfeito e a gente vai ter altos e baixos. Ajudar o próximo me inspira a perseguir os sonhos. Influenciar me inspira. Eu quero influenciar pessoas a crescerem. Eu quero influenciar pessoas a não precisar adoecer, se prevenir, para não precisar ter gastos de saúde. É isso que eu utilizo minha rede social. Mudar de vida, com certeza. Imagina se eu estivesse lá ainda em Barra de Santa Rosa catando material reciclado. Dependendo do sistema de saúde que às vezes o atendimento supostamente é por lado. Se é do lado A, tem atendimento. Se é do lado B, não tem atendimento. Emprego, do mesmo jeito. Supostamente votou em mim, tem emprego. Votou em mim, não tem emprego. Então, sejam conhecedores, vençam na vida para poder ter liberdade financeira, ter liberdade de ajudar a família, ter liberdade de ajudar o próximo, ter felicidade, ser inspirado. E eu quero saber, quem não tem inspiração ainda hoje? A pessoa que respondeu, que subiu ali, nada. Às vezes a gente está sem inspiração e é normal. Às vezes acontece uma briga na família, às vezes acontece uma situação difícil e a gente fica sem inspiração. Mas é preciso acreditar, é preciso buscar um propósito, porque a vida com propósito é uma vida mais feliz. Minha rotina de estudo antes da aprovação era acordar 4 da manhã, ir para o trabalho de 5 e pouco, trabalhar até 7 horas, ou estudar até 7 horas, trabalhar de 7 a meio-dia. No almoço, às vezes eu estudava, às vezes eu descansava um pouco, às vezes eu ia jogar Uno com os colegas de trabalho, trabalhava à tarde e à noite ainda ia para a graduação, depois pós. Quando eu chegava, eu ia estudar para o Enem. Teve uma época da minha vida que eu tentei fazer cursinho presencial, só que não deu certo. Eu ficava desmotivado, cansado, eu não conseguia render. Então, o que eu comecei a fazer? Mudei de estratégia. Eu fui para um cursinho online. Testei mais de um cursinho online, teve um que eu gostei e fiquei com aquilo. Então, toda hora que eu podia, eu estava estudando. Eu estava na fila de um banco, eu estava revisando um assunto. Eu estava correndo, que eu gosto de correr, eu estava revisando um assunto. E isso eu estudava todos os dias, pouco ou muito. Tinha dia que estava cansado, estudava pouco, não rendia, procrastinava. Tem dia que estava focado, estudava muito. E o que eu evitava para não procrastinar? Eu escondia meu celular. O celular é algo viciante, atinge áreas do nosso cérebro que a gente fica ali imerso. Então eu literalmente escondia meu celular para não procrastinar tanto. E como eu trabalhava e estudava, parte do tempo fazia graduação, depois pós, eu também estudava sábado e domingo. Sim, eu me diverti muito, eu viajei muito, mas tive que me abdicar de alguns momentos. E foi um desafio. A carga horária era muito grande, abdicar de tempo de lazer com a família foi preciso. Teve o peso da autocobrança, teve um tempo que já era no 4º ano, quando eu fui aprovado, a pessoa andava de cabisbaixo. Eu tinha ficado na lista de espera, eu era o próximo, não fui chamado, aquilo foi um baque para mim. Aí foi onde eu decidi relaxar, porque eu disse, não, já estudei 4 anos seguidos. Esse último ano foi o ano da pandemia, 2020, onde teve lockdown. Eu tive mais tempo de estudo, eu disse, não, agora eu vou ficar com meus pais em 2021, que o Enem foi em janeiro de 2021. Aproveitei com meus pais na praia, fiz o Enem e passei. Passei, fiquei um tempo sem falar a ninguém, paguei as promessas, depois falei e só felicidade. E a importância do ensino superior é justamente, do ensino técnico e ensino superior, é justamente, traz uma visão ampla, traz oportunidades que só tem aqui no IF, só tem na UF, que é extensão, monitoria, pesquisa. São atividades extracurriculares que nos dão
motivo para crescer. E como aproveitar o máximo do IF? Isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês abdicaram de um tempo de vocês e estão aqui escutando alguém que saiu de catador de lixo e hoje está cursando medicina. Vocês devem já ter participado de extensão, pesquisa, atividades extracurriculares. Isso tudo ajuda lá na frente. Também tentar falar em público, isso ajuda muito. E uma coisa que eu quero deixar claro é incluir, respeitar o próximo. É preciso vocês incluir o próximo. Entenda que os colegas de vocês, lá na frente, podem dar um trabalho para vocês. É o network. Então, às vezes a gente exclui muito o nosso colega por ele ser diferente, ter uma característica diferente, ter uma identidade diferente de você, mas não façam isso, porque é primordial que a gente respeite, independente de quem é a pessoa. Meu irmão, a oportunidade de trabalho dele foi por causa de 2 colegas do IF. Meu irmão sempre respeitou muito eles e hoje está empregado por 2 colegas do IF, por causa de 2 colegas. Ele saiu do IF, não foi trabalhar, foi para o ensino superior, fazer ciência da computação, e quando entrou no mercado de trabalho, foi por causa desse respeito, dessa gentileza, de ajudar um ao outro, que ele conseguiu o trabalho. E a importância do apoio no dia a dia. Aquela amizade que está ali do seu lado, lhe fortalecendo, reconheça, acredite, diga, muito obrigado por estar ao meu lado. A seu pai, a sua mãe que está ali lhe apoiando, muito obrigado por estar ao meu lado. Se não está lhe apoiando, chegue, tenha uma conversa sincera. Pai, mãe, está difícil. Não está me ajudando não, está me dificultando no meu lado. Entenda que eles amam vocês. Cada pai e cada mãe tem seus desafios. E às vezes eles não compreendem o mundo de vocês. É como se tivesse dado um restart na mente e eles esqueceram como era ser jovem. Mas falem, se comuniquem. E gerenciar o tempo. Eu já disse um fato que eu escondia meu celular. A rede social é algo que literalmente faz a gente procrastinar. Teve um tempo que eu não postava nada. Eu sou uma pessoa muito ativa politicamente, eu gosto de reivindicar. E eu perdi muito tempo reivindicando o calçamento da minha rua, lá em Barra de Santa Rosa. Consegui, saí da Rede Globo. Mas se tivesse focado mais no meu estudo, eu teria passado antes. Eu tenho consciência disso. Eu assumi o risco. Mas eu quero dizer a vocês que se vocês conseguirem guardar o celular mais, ficar mais focado mais tempo, no início é difícil, você consegue ficar... Eu comecei estudando 20 minutos, aí parava um pouquinho, aí depois eu aumentei para meia hora. Hoje eu consigo passar a noite toda estudando. Hoje eu consigo, porque foi um crescimento gradativo. E o celular ainda é um desafio para mim. E eu acredito que para vocês e para todos nós na nossa sociedade. E também escrevam, façam redação. Eu trouxe aqui meu caderno, e esse é um dos cadernos que eu utilizava, e aqui tem cálculos de matemática. Mesmo o curso sendo online, eu escrevia muito. Tem diversas garranchos de redação que me fizeram tirar 900, e vocês são capazes de tirar 1000. Vocês são capazes de tirar 1000. Mais cálculo. Minha nota mais alta no Enem foi matemática e redação. Matemática eu beirei acho que os 900 e redação 900. Esse garrancho, entendam? Esse garrancho aqui me ajudou a tirar 900. E eu tenho certeza que uns têm garrancho, igual eu, mas são capazes de escrever melhor no dia do Enem. Outras letras de vocês são perfeitas. E além disso, eu tenho uma dificuldade tremenda, que é comer letra. Eu engulo letra.
Então eu tive que revisar diversas vezes a redação e mesmo assim eu engoli letra, por isso que minha nota foi mais baixa. Então, vocês, eu repito, vocês são capazes de tirar 1000 no Enem. Mas para isso é preciso praticar. Eu fazia redação toda semana. Eu mandava corrigir toda semana. É importante. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de retirar uma dúvida, se você puder responder. Se não, tudo bem. Você tocando no quesito de redação, eu me identifiquei bastante. Meu caderno é cheio de garrancho de redação. Inclusive, eu sempre faço revisões, por mais que eu não tenha um professor na ativa. Mas eu tenho ainda um grande problema. Por mais que eu saiba construir os argumentos, situar bem os repertórios, eu percebo que eu fico um pouco nervosa na hora de passar a limpo e eu acabo perdendo um pouco de tempo. Como é que eu posso diminuir isso? Sua mão soa na hora de passar a limpo? Não, né? Você já está fazendo um dos passos que é para diminuir, é praticando. E outra coisa que eu gerenciava há muito tempo, no sábado eu fazia simulado. Eu simulava o Enem, eu ficava no meu quarto trancado simulando o Enem. Fazia todo o tempo de prova, fazia uma prova. No domingo eu corrigia. E a partir do momento, eu fui identificando qual eram as questões mais fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Eu gastava meu tempo nas questões fáceis e médias, porque o Enem tem o TRI. A pessoa acertando as questões fáceis e médias pode errar as difíceis, porque o TRI vai lá para cima. Então eu focava nas fáceis e médias. Acaba que eu não gastava tanto tempo naquela que eu não sabia, que era difícil, eu não sabia, eu deixo de lado. Com isso eu tinha mais tempo para a redação, porque a redação é algo que a gente pode garantir o 1000. A redação é muito palpável garantir o 1000. Então eu fazia isso. Além disso, outras estratégias importantes, que às vezes a gente não tem acesso, mas ter uma terapia vai ajudar, entendeu? Tem também atividade física. O Enem é uma prova de resistência. O Enem não é uma prova fácil não, é de resistência. São 90 questões, redação, questões enormes, parece um livro. Você tem que estar ali aquele tempo todo sentado. O que eu fazia? Eu corria, eu fazia atividade física para estar preparado no dia. Isso tudo me dava mais calma. Não ficava, o nervosismo não vai embora não, a pessoa fica. Eu tinha que tomar remédio, Hemosec, para não ir no banheiro no dia. Porque se eu não tomasse, dava caganeira. Eu tinha que tomar, o nervosismo não vai embora. Então o que a gente pode fazer é isso, o principal é se expor, é fazer o simulado é uma das principais coisas de ter tempo de prova. Vai responder? E para conseguir a aprovação de vocês já têm sonhos e é importante, mentalize esse sonho. Onde eu estou agora, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu tenho imenso orgulho e felicidade. Foram 10 Enem, 4 anos de estudo, gente desacreditando de mim. Desde a infância eu fui chamado de doido, porque eu era catador e queria ser médico. Fui desacreditado adulto, já como sargento do Exército. Eu cheguei a escutar na minha cidade: eu não acredito em quem não passou em medicina numa Universidade Federal. Mas hoje eu estou aqui, onde eu nasci, palestrando para vocês, tentando motivar vocês. E como está sendo cursar medicina? Desafiante. Eu nunca estudei tanto na minha vida. É muito estudo. É desafiador, mas é incrível. Se você quer fazer para ajudar o próximo, se vocês querem fazer para mudar a vida de outra pessoa, é algo incrível. É cada história, cada emoção que não tem preço. Não tem preço. E é abdicação. É desafiador. Eu nunca abdiquei tanto na minha vida. E ainda tenho que pensar nos boletos, né? Tenho que
tá pelos boletos. Planos para o futuro, e como eu sigo crescendo, meus planos para o futuro é cirurgia. Eu quero cirurgia, mas ainda não decidi qual. Ainda não me encontrei dentro da medicina. Já me encontrei como médico, mas não me encontrei dentro da medicina. Quero ajudar outras pessoas, quero ter projetos sociais, quero motivar pessoas. Eu quero fazer o que o médico que me atendeu lá na minha infância fez comigo. Ele plantou uma semente em mim. Aquele amor, aquela inspiração fez eu estar aqui hoje. Minhas expectativas e as expectativas de algumas pessoas. Tem gente que acha que a medicina é ganhar dinheiro, status, riqueza, ser mais do que os outros, mas a realidade não é essa. A realidade que eu vejo é muita abdicação, muito sofrimento, estar longe da família. Às vezes ajudar muitos pacientes, às vezes não conseguir poder ajudar. É desafiador. Independente da profissão que vocês escolham porque se identificam. Porque os desafios na vida sempre vão existir. Mas quando a gente se identifica, eles ficam mais fáceis. Minhas expectativas: ajudar as pessoas, ajudar minha família, ser uma medicina humanizada. Eu quero ter coração, eu quero me emocionar, eu quero ficar pensando como eu posso ajudar meu paciente. Eu quero ajudar outras pessoas a crescerem por meio do conhecimento. Eu quero ter empatia. Eu quero sentir a dor que você pode estar sentindo. E quero poder ajudar. E comunicar. Hoje muitos médicos são taxados, sofrem preconceito porque não sabem se comunicar. Não se comunica com o paciente. Às vezes ele está ali olhando um CID na internet, porque são centenas de CID, que é o número de identificação internacional de doenças. Aí a pessoa já filma ele, porque ele não disse: eu vou olhar o CID aqui para colocar no seu atestado, já que você pediu. Às vezes ele entra na internet para ver a interação medicamentosa, são centenas, milhares de medicamentos, mas ele não explica. Antigamente, os médicos não tinham celular não, eles faziam consulta ao livro, eles andavam com o livro até pegar a prática, mas é normal, só que os médicos não comunicam e às vezes são taxados. Taxam eles porque o médico no plantão de 24 horas, ele tem direito a descanso. O médico não é robô não, ele tem direito a dormir. Eu como sargento do exército, tinha plantão de 24 horas, eu tinha direito a dormir 4, 5 horas, o médico também tem. Às vezes ele está no descanso, eles são taxados. E além de enfrentar os desafios do sistema público de saúde, que falta insumos, falta medicamento, faça um exame, o paciente fica meses sem fazer esse exame, o médico sofre por não ter exame, só que ele não pode ajudar. É os políticos que fazem isso. Agora ele tem que lidar com políticos cobrando ele por não ter insumo, não ter infraestrutura. Se o dinheiro quem administra os políticos. Agora tem que lidar com vereadores. Muitos médicos não sabem comunicar, às vezes não olham no olho, fazem com que esse preconceito aumente. Aí já é desafiador fazer um paciente seguir um tratamento. Agora tem esse lado, os políticos querendo deturpar mais ainda a saúde pública. Então os desafios do sistema de saúde, com pouco investimento, são imensos. Saibam disso, que não vai ser fácil. Mas é isso que eu espero, uma boa comunicação, ajudar pessoas a ter empatia. E você fazendo um bom resultado, vai vir consequência. Quem sabe lá no futuro eu estou na minha Dodge Ram 3500. Aí foi no dia que proporcionaram um passeio, eu tenho categoria D, aí me deram esse carrão aí, vou dar uma volta, subiu e negou uns altos e baixos igual a vida. E agora, quem é professor aqui, levanta a mão. Essa mensagem são para vocês, professores. Os professores são algo que me fizeram crescer, são pessoas que me fizeram avançar na vida, pois, infelizmente, meus pais não tinham acesso à educação, a conhecimento para passar o que um professor pode passar. Meus pais foram meus professores, mas
na educação, no respeito, na gentileza, só que tinham um conhecimento técnico para avançar na nossa sociedade. E eu devo isso aos professores. Enquanto muitos me chamavam de doido, que eu não ia passar em medicina, tinha professor que chegava para mim: você consegue. Acredite, estude, você consegue. E ele plantou, ajudou essa semente a crescer. Então, os professores merecem toda a nossa gratidão e reconhecimento. No lançamento do meu livro, eu fiz questão de chamar a professora esqueci o nome que se chama, mais antiga da cidade, para apresentar ela, para agradecer a ela. Ela disse que jamais, na vida dela, um aluno que passou por ela, chegou para ela e teve esse reconhecimento. Então, o que eu quero plantar a vocês também é que agradeçam, tenham gratidão aos seus professores. Eles são importantes. O poder de um bom professor muda a nossa vida para sempre. Os professores merecem toda a nossa gratidão e reconhecimento, pois eles carregam a responsabilidade da profissão mais importante da sociedade. A gente saiu da pré-história até hoje por causa do professor. Um passando conhecimento por outro, outro passando por outro. E assim a sociedade foi crescendo. Há milhares de anos o mundo evolui porque homens e mulheres dedicaram suas vidas a ensinar, inspirar e transformar. O progresso da humanidade, da invenção da roda à inteligência artificial, teve uma base sólida: a educação, o conhecimento. Muitos dizem, especialmente nas redes sociais, que a educação perdeu valor. Isso é uma grande mentira. A ironia é que muitos que propagam essa ideia estão justamente usando o que aprenderam para ensinar algo e até ganhar dinheiro. O que seria deles sem o conhecimento que receberam de alguém? Os professores estão em todos os lugares, na medicina salvando vidas, na ciência da computação e na informática inovando o futuro, nas redes sociais compartilhando ideias que influenciaram milhões, no empreendedorismo construindo negócios e sonhos, no meio militar formando líderes, na economia criando estratégias que movem o mundo, na geologia desvendando o segredo da terra, na mineração explorando os recursos que impulsionam o desenvolvimento, nas edificações e na engenharia projetando e construindo o futuro. Seja qual for o caminho você vai escolher, vai ter um professor lá, abrindo portas para que você possa passar, para que você possa avançar e vencer. Eles não apenas transmitem conhecimento, mas acendem a chama da curiosidade e coragem em cada mente que tocam. Aos professores, vocês não estão em salas de aula, vocês estão nos corações e na conquista de cada pessoa que passa em sua vida, que teve o privilégio de aprender com vocês. E aos alunos, não subestimam o poder de um bom professor. Eles não estão apenas ensinando para hoje, estão construindo o seu amanhã. Valorize quem faz o impossível parecer possível, o professor. Porque o professor, assim como o médico, muitas vezes ele enfrenta desafios de falta de recursos financeiros na educação pública, de falta de insumos, e mesmo assim ele está ali motivado. O que mais motiva o professor é ele ver o aluno querer aprender, ele ver o aluno querer crescer, ele ver o aluno se esforçando. Ele sabe que os alunos têm dificuldade, mas independente das dificuldades, até de aprendizado, o que mais vale a pena é o esforço. E aqui é meu livro. Agora eu vou fazer um marketing. O que vai encontrar no meu livro? Minha história que você nunca viu. Descubra os fundamentos de como superar as adversidades, a importância dos sonhos e principais passos de como se torná-los realidade. Estratégias de estudos aprofundados. Descubra meu gerenciamento de tempo na prática, dificuldades reais e apoio emocional necessário, lições valiosas aprendidas ao longo da minha caminhada, conselhos práticos para quem quer vencer. São mais de 60 insights transformadores, um verdadeiro manual prático de superação. E ele é para todos. É para o jovem que busca novos horizontes, o adulto que deseja se reinventar, o professor que inspira, o aluno que sonha, os filhos e os pais que acreditam na transformação. E aqui a professora, que eu relatei anteriormente, aqui meu padrinho, aqui é um cirurgião plástico
que eu admiro muito e tenho ele como inspiração. Dr. Wagner, quero dizer aqui que eu admiro muito o senhor e muito obrigado e tenho gratidão por você me inspirar a ser um profissional cada vez melhor. Aqui tem meus professores, Alisson Correia, aqui mais professor, aqui tem o ex-prefeito do Damião e atual vice-prefeito, em qual ele tinha muito respeito por meu avô, uma pessoa humilde e simples, e escutava meu avô para trazer melhorias para a cidade. Um político desse é diferenciado. Aqui minha família, aqui minha tia, mais professor, meu amigo Caio. Meu amigo Caio, hoje ele é advogado em Barra de Santa Rosa. Caio, muito obrigado por estar sempre ao meu lado. Eu e ele disputavam quem chegava primeiro no ensino municipal, no colégio Barra de Santa Rosa, que hoje a escola é José Eudenilson. Meu livro não importa, é para todos. Seja para conquistar aprovações em concursos e vestibulares, superar desafios já vencidos ou realizar novos sonhos. Esta obra é um companheiro ideal para a sua jornada rumo ao sucesso. Não sei porquê. Botou fotos aqui. Aqui é o padre. Aqui é meu pai. Minha vida sempre foi de desafio e não por um acaso, no dia do meu lançamento, minha mãe caiu e não pôde comparecer. É a vida, mas é isso. Ela escutou os áudios, só que eu queria que ela tivesse. Hoje ela não pôde vir também. Aí é meu Instagram. Gratidão. Muito obrigado. É uma honra estar com cada um de vocês aqui hoje. Eu quero dizer que vocês são capazes. A principal mensagem de hoje é essa. Vocês podem, vocês conseguem. E é isso. Estudar, mesmo que um pouco cada dia. Fazer atividade física, porque a atividade física ajuda na prova de resistência do Enem, mas também ajuda na nossa mentalidade. O mundo de hoje é muito frenético, muitas informações rápidas, então é normal a gente se sentir ansioso, a gente se sentir com turbilhões na nossa mente. Então a atividade física ajuda a melhorar isso, aumenta a nossa resistência. Então a gente vai lidar com a dor de uma forma diferente e pensar positivo. Tem uma área do nosso cérebro que ele acha pistas do que a gente pensa. Por isso sonhe, por isso mentalize que vai conseguir. Por isso planeje. Quando você começar a dizer eu vou conseguir, eu me vejo assim, o cérebro vai começar a achar pistas de que vai conseguir. Da mesma forma, se você pensar negativo, ele acha pistas. É cientificamente comprovado. Então pense em positivo. E que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no futuro, aí o QR Code, dr.alencarsantos. Futuro doutor, abreviado dr.alencarsantos. Pode falar, eu estou à disposição de tirar dúvidas. Se vocês conseguirem sair melhor do que hoje, conseguirem uma meta que pretende, se eu puder ajudar um pouco, isso não tem preço. Muito obrigado. Muito obrigado, excelente assistir essa palestra. Eu vou ser sincero, eu sou muito difícil de me emocionar, mas vendo sua trajetória, né? Eu vi muita coisa também que também vim de escola pública, de estadual, e fico imaginando, né? As dificuldades todas que para você chegar onde chegou, ainda vai chegar. E o intuito, né, o esforço de trazer você para estar aqui para os nossos alunos é justamente plantar essa semente no coração de vocês, essa oportunidade de o professor Leandro, ele me motivou sem querer saber. A gente tinha alguns chefes que eu não aconselho seguir. Só que ele, mesmo eu sem ser da sessão dele, eu percebia a inteligência dele, a gentileza dele, o respeito, a grandiosidade que ele é.
Eu tenho muita gratidão a ele, porque dentro das fileiras do exército, no exemplo dele, eu fazia querer crescer. Muito obrigado, professor Leandro. Obrigado também. E a oportunidade agora para os alunos perguntarem. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvida? Nenhuma, nem nada. Vai. Eu não tenho mais perguntas para fazer, eu só tenho mesmo a dizer a você, siga em frente, cara. Você vai longe. Espero que você continue motivando mais pessoas, porque assim, eu tiro por mim, é muito difícil no mundo de hoje, que é cada vez mais corrompido pelo ódio e pela perversidade, você encontrar pessoas que motivem as outras, né? No mundo onde as pessoas se contentam com a tristeza dos outros, isso realmente é bem lamentável. Mas o que eu quero dizer é isso, siga em frente, se Deus quiser, você vai ser um excelente médico. E espero que você também continue inspirando mais jovens, especialmente aqueles que mais precisam, porque as pessoas precisam disso, de estudo, de esforço e de motivação. Então, que você continue aí, seguindo sua trajetória, inspirando mais pessoas. Muito obrigado por suas palavras. Você tem toda a razão. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não conseguem seus objetivos, não conseguem suas metas e tentam, através do ódio, de diminuir o próximo, se sentirem melhores. Mas, como eu disse, se compare consigo mesmo, nunca se deixe pessoas que tentam lhe diminuir e abalar. Sempre escute as pessoas sábias que querem seu crescimento. Muito obrigado, né, a presença de todos. Tem um sorteio dos livros, mas como tudo na vida não foi fácil, quem quiser participar do sorteio, serão 2 livros agora, 2 livros depois. Esses 2 livros depois serão para melhor postagem, seja vídeo, foto, reels, postagem histórica, postagem no feed. Me marcar hashtag e um sorteio para quem participar e 2 sorteios agora. Mas para quem puder também falar um pouco na filmagem, para postar no Instagram, de como foi o dia de hoje, o que lhe motivou, o que você reflete sobre hoje, pode refletir sobre hoje, para também motivar pessoas, porque vocês também são transformadores, vocês também motivam pessoas que não têm acesso ao IFPB, vocês estão, graças a Deus, por mérito de vocês, privilegiados.